Todos acompanham aí 1 Coríntios, o capítulo 12, do 1 até o 3. Depois a gente vai ler do 4 até o 6, depois do 7 até o 9, para a gente ir traçando esse capítulo, entendendo qual é a preocupação de Paulo em relação à espiritualidade e aos dons, tá certo? Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que quando eres gentios, aí já está falando quando não era crente, vos desviáveis para ídolos mudos conforme eras levado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, vai amaldiçoar Jesus, dizer que Jesus é anátema. E, da mesma forma, dizer que Jesus é o seu Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Aí está falando o versículo 1, 2 e 3. Interessante como Paulo ele está preocupado aqui em dizer: você sabe o que é espiritualidade? Você pensa que sabe, mas não sabe. E a respeito da espiritualidade eu vou escrever para vocês agora, ó Coríntios. Ele está falando para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma manifestação espiritual de forma muito alarmante. Tinha muita coisa extraordinária, maravilhosa vindo de Deus, mas também tinha coisas que não vinham. E aí a gente vai observar que a primeira carta não foi o suficiente para corrigir tanta coisa que tinha para trabalhar naquela igreja. Ele escreveu uma segunda carta, e tem gente ainda que defende a ideia de uma terceira e uma quarta carta de Paulo aos Coríntios que se perderam. E aí nós vamos observar ele dizendo: vocês lembram que vocês não eram crentes e viviam no paganismo e até se deixava levar por um tipo de espiritualidade que amaldiçoava Jesus e achava que isso era bom, blasfemava contra Jesus, contra o Evangelho, e entendia que isso era algo bom de se fazer, correto de se fazer. Agora vocês estão em um outro caminho. Agora vocês estão com Cristo. E só em vocês dizerem assim, ó: eu sou de Cristo, Cristo é o meu Senhor, é o Espírito Santo que decidiu isso e que está morando em vocês. Vocês já são espirituais por isso. Vocês não precisam jogar a cadeira para cima, rodar, pular, bater os pés e chiar. Eu estou dando aqui um exemplo atual. Basta você dizer que é de Cristo, a espiritualidade já está em você, porque estar em Cristo é uma nova vida, é uma espiritualidade. Aí vai começar a trabalhar o conceito do que é seguir uma vida espiritual, do que é um cristão espiritual. Um cristão espiritual é aquele que se descobre em Cristo e vive para Ele. Não precisa de jogar bola de fogo, de dar salto solto, de fazer coisas extraordinárias para poder você provar que é espiritual. Se você está em Cristo, você é espiritual. Paulo vai detonar um monte de gente que se acha em Corinto. Corinto é um celeiro também de filosofia, porque o público lá fala grego, e o grego, por cultura, já gostava de filosofar. É tanto que as mulheres aqui vão até ser corrigidas lá na frente, no capítulo 14, para poder ficar calado na igreja por não questionar tanto. Então tem todo um cenário cultural para a gente trabalhar aqui. Do versículo 1 ao 3, olha: amaldiçoou Jesus, negou Jesus, blasfemou contra Jesus, é porque o Espírito Santo não está nessa pessoa. Mas se o Espírito Santo está, vai se sujeitar a Jesus, Jesus vai ser o Senhor dessa pessoa, e confessar o senhorio de Cristo na sua vida, isso é espiritual. Uma nova pessoa passa a existir quando Jesus é Senhor dessa pessoa. Tá claro aqui? Agora vamos para o 4, o 5 e o 6. Observe. Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Isso aqui é muito importante. Há diversidade de ministérios, pode ter aí a palavra serviços, mas
o Senhor é o mesmo. Quem separa para trabalhar é o mesmo, né? E há diversidade de operações, de ações que vão acontecer, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então nós temos aí a palavra dons, nós temos aí a palavra operações e nós temos a palavra aí ministérios nesses 3 versículos. E observe, dons associado ao Espírito Santo, ministério associado a Jesus, o Filho, e operações associada ao Pai. Então, observe que a igreja, ela vai seguir uma estrutura de espiritualidade, onde vai ser regida pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, aonde dons, operações e ministérios serão distribuídos pelos 3. Os 3 estarão envolvidos nesse negócio. São coisas que a gente lê e passa despercebido, mas a Trindade está atuante na igreja e Paulo deixou muito claro isso. Oi? Não. Está pensando alto. Então, tudo bem. Que deu a entender que você queria falar alguma coisa. Então vamos lá. O versículo 7. Se eu não estiver explicando, porque eu penso que eu estou explicando bem, eu fico confiante que eu estou explicando direitinho. Se eu não tiver, aí você diz, eu tenho um negócio aí que eu quero perguntar e a gente para. Tá certo? Pode ser assim? Agora vamos para o versículo 7, que diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Então não é cada um com um espírito diferente. Se você está profetizando, é o espírito de profecia. Se você tem a fé, é o espírito de fé. Se você tem o amor, é o espírito de amor. Não é cada dom um espírito diferente, não. O que ele está dizendo é, um espírito só distribui os dons para cada um. Não pense que cada manifestação é um espírito que tem dentro da pessoa. Senão é muito espírito distribuído no meio da igreja, né? Cada um com um espírito, né? A expressão espírito de sabedoria, algo nesse sentido. Existe essa questão, vamos ficar em espírito de oração nesse momento, porque o inimigo está furioso e o culto está muito pesado. Um culto pesado, já vou falar num culto pesado, como é que pesa o culto, né? A gente vai chegar nesse ponto aí, a gente chega lá. Estou me arrepiando todinho aqui. Olha, o texto 7 vai dizer, a cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Esse texto, ele já dá um norte de que o Espírito Santo, ele não vai dar um dom para alguém sem propósito, sem sentido nenhum, só porque a pessoa acha bonito o dom e está pedindo. Como é que diz na sua versão o versículo 7, quando diz assim, a manifestação do Espírito para... A manifestação do Espírito para... O versículo 7. A sua diz como? A sua diz como? Visando um fim proveitoso. Um fim proveitoso. Um bem comum. Com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Com a finalidade que todos sejam beneficiados. Daqui a pouco a gente chega nesse ponto. Para o que for útil. Para o que for útil. Então existe uma utilidade, existe um bem, existe algo que está associado ao uso do dom e está totalmente voltada para a edificação do corpo. De tal forma que Deus coloca cada membro no corpo de Cristo, espiritualmente falando, sabendo que o corpo de Cristo será abençoado com a presença daquela pessoa e o dom que foi dado a ela. Interessante essa distribuição, porque geralmente quando a gente pensa na palavra distribuição, acredito que fazer um relacionamento, isso é algo aleatório, né? Do tipo, Deus fez um sorteio, cada um saiu com alguma coisa. Mas esse sentido que Paulo fala é um sentido intencional, né? Planejado, né? Exatamente, a ideia de que Deus planeja bem a pessoa certa no lugar certo pela razão certa. Deus, ele é perfeito nesse aspecto. Aloísio não precisa ser Márton para poder ser ungido de Deus.
Deus escolheu Aloysio do jeito de Aloysio, com as fraquezas de Aloysio, com as limitações de Aloysio, mas deu um dom a Aloysio para ser Aloysio, mas cheio do Espírito Santo, fazendo a obra do jeito de Aloysio. Não é Marto que vai fazer, não é Vinícius que vai fazer, não é Daniel que vai fazer, nem Gil, é você. E a gente se comparar, e a gente ficar se medindo pelo jeito que os outros fazem e pregam e agem, a gente acaba se cobrando ser o outro e perde a sua própria identidade e o sentido da existência, a razão da existência. E Paulo vai tratar sobre isso aqui. Não é porque eu não sou olho que eu não sou do corpo. Não é porque eu não sou mão que eu não sou do corpo. Ele vai tratar sobre isso aqui, né? Vamos continuar. O versículo 8 em diante, nós vamos estar trabalhando a respeito dos dons. Enumere o nome dos dons. Enumere aí na hora que for dito, né? Olha, o Espírito a um é dado a palavra da sabedoria. Aí já tem um aí. A outro, o mesmo Espírito vai dar a palavra do conhecimento. Já tem outro aí, né? Aí o verso 9. A outro, pelo mesmo Espírito, é dado a fé. Aí a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de maravilhas. A outro, profecia. A outro, o dom de discernir espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. E o verso 11 encerra dizendo: mas é um só. É um só. E é o mesmo Espírito quem opera todas essas coisas, distribuindo particularmente como o crente desejar. É isso que está dizendo aí? Não. Conforme ele quer, conforme ele deseja. Então não é o que você quer que Deus vai fazer nessa matéria de espiritualidade, dom e ministério. É o que Deus separa. Pode coincidir de você querer e Deus querer a mesma coisa? Pode. A sintonia do filho e do pai aí é interessante, não é? Mas é interessante como ele relaciona quantos dons aí, nesse texto aí? 9, exatamente 9. E aí esses 9 dons apresentados aí, alguns têm a ver com a fala. Alguns têm a ver com a fala. Alguns têm a ver com a manifestação poderosa. Alguns têm a ver com o entendimento de algo mais espiritualizado, ligado à revelação. E aí, quando a gente vai classificar esses dons, a gente vai observar que palavra da sabedoria, palavra da ciência, já observa que isso é um dom voltado para quem está comunicando o Evangelho. Ou o Evangelho através do estudo pesquisado, como os mestres fazem, ou através de uma palavra que é dada na hora para alguém que precisa de um conselho na hora. Então tem aquelas pessoas que têm uma sabedoria vinda de Deus e não estudou tanto, mas tem essa sabedoria. Já tem outro que tem a sabedoria, mas porque estudou tanto. Eu tenho as duas, porque eu sou muito humilde. Mais um dom. A humildade. Eu tenho um doutorado em humildade. É muito humilde um homem desse, né? Só Jesus na causa. Aí está dizendo que existe a fé, curar e operações de maravilhas, considerados os dons de poder, porque a pessoa que desenvolve esse dom é conhecido como pessoas milagrosas. Pessoas que estão trazendo para o contexto da igreja operações extraordinárias. E de vez em quando se escuta falar de cruzadas e cultos de libertação, não sei das quantas, traga coxo, aleijado, cego, porque vai vir irmão e irmã fulana de tal e de repente vai botar a mão e vai libertar e vai curar e vai fazer tal coisa. Eu já vi da água na televisão. Da água, não foi? Uhum. Então assim, existe o falso e o verdadeiro. Mas é claro que todo crente tem fé. Mas existem aquelas pessoas que são dotadas por Deus de uma fé extraordinária, e isso é um dom.
Embora todo mundo que tem fé venha de Deus, mas o Espírito Santo vai dotar alguém de algo muito mais. Todo mundo tem inteligência para estudar, mas Deus vai dotar alguém de uma busca pelo conhecimento, de uma capacidade para essa área do conhecimento que vai impressionar, porque é algo sobrenatural. Facilidade de aprender. A facilidade de aprender e passar esse conhecimento, né? Que é muito típico dos doutores, mestres, dos pregadores itinerantes e tudo mais. Você vai observar aqui a palavra profecia, discernimento, línguas e interpretação, que são dons voltados para a área de revelação. Aí toda revelação é profética? Não. Mas a pessoa que tem o dom de profecia passa por revelações tanto consciente como inconsciente. Às vezes o profeta ele está sendo usado pelo dom de profecia, um irmão, uma irmã está sendo usado pelo dom de profecia e só vai perceber que era o dom de profecia naquele momento quando alguém diga assim, olha, o que você falou tinha a ver com essa realidade essa e essa. Não é assim, eu vou profetizar na tua vida agora, se prepara e a profecia acontece. Então não é, você não cria a profecia vem de Deus e você nota que ela chegou. É a diferença do ofício profético. O ofício profético, tudo que o profeta vai falar e vai apresentar está em conexão com Deus, ele é o porta-voz de Deus, ele é o representante de Deus na terra. Já hoje aqui o representante de Deus na terra é a igreja, não é uma pessoa em uma nação toda, para que alguém escute algo de Deus, essa pessoa tem que vir na minha casa para poder dizer, ou na rádio ou na televisão, né? Tem gente que quer se sentir profeta do Antigo Testamento no dia de hoje, o ofício, o ungido, o consagrado. O dom de profecia pode ser hoje e nunca mais. Então, é errado que algumas pessoas falem, profetiza aí, na vida do teu irmão, na igreja. Muito errado. Aí, heresia cabeluda. Heresia cabeluda. Inclusive no dia da formatura que teve aqui, eu até tratei sobre isso, né? Irmãos, abençoar o irmão é diferente de profetizar. Então quando eu digo, eu sou um ministro, né, que estou ali pregando, dirigindo, cantando, eu estou num culto. Aí de repente eu quero fazer um irmão interagir com o outro. Aquela dinâmica de interação que é muito comum na igreja. Aí eu vou e uso a expressão, profetize para seu irmão, seja a boca de Deus agora. Aí quando uma pessoa diz isso é porque ela entende que o que um crente fala é profético, que há poder nas palavras de um crente. E aí é uma crença que vem surgindo na segunda onda pentecostal de que há poder na palavra do crente, as palavras têm poder, e o que você falar na vida do irmão, negativo ou positivo, vai acontecer porque suas palavras são ungidas pelo poder de Deus. Determine, declare, decrete, etc. Isso é do movimento da teologia da prosperidade e da confissão positiva, encabeçada pelo Verbo da Vida e a Igreja Universal na década de 70 e 80. E quem adquiriu o meu livro Teologia da Prosperidade sabe justamente disso, porque eu faço um resgate histórico da teologia da prosperidade. Gil, cadê esse livro? Esse livro já esgotou. Diga aí, irmão. Só uma dúvida assim, minha pessoal. Sobre isso, profetismo, né? A gente está usando, às vezes, a gente quer dizer uma coisa, mas está usando a palavra errada por causa de né? Verdade. Mas assim, é o meu estilo, assim, minha identidade. Sempre que eu estou no louvor, eu peço a Deus uma palavra, né? De a Bíblia, eu não vou sem a Bíblia, né? E geralmente quando eu peço para alguém falar, também não sou muito de abraçar irmão, mas quando, assim, eu quero falar algo, eu digo assim, fale isso que está aqui, certo? Cite isso. Eu falo, a igreja repete. Aí, isso é válido ou não é válido porque era para um povo e hoje não é? Está entendendo que... Entendi. Então, a irmã está dizendo que na leitura de um texto, ela pode conduzir a pessoa a usar esse texto como algo aplicado no momento de uma pessoa para outra e numa situação. Pode falar. Que é muito utilizado. Sim. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sim. Pode se encaixar numa situação dessa.
que aquilo foi algo que foi uma decisão. Isso. É muito perigoso você pegar um texto na hora, não estudar antes e não saber a aplicação, porque ler a Bíblia é assim: você lê o texto, interpreta o texto para depois aplicar. Quando você faz isso na hora em que você tem a oportunidade, abre a Bíblia ali, escolhe um texto aleatório, mesmo que seja um texto conhecido, mas às vezes é conhecido de forma errada a sua interpretação, e quando se interpreta errada, a aplicação vai ser certa? Não. Interpretação errada, aplicação errada. É perigoso. Mas assim, tem coisas na Bíblia que são verdades práticas para a vida da gente, e a gente deve estar compartilhando isso uns com os outros no momento que estamos em comunhão, em adoração e reunidos em nome do Senhor. É claro que isso existe, mas é bom a gente já ter as coisas prontas para poder não estar inventando num momento de improviso e acabar confundindo o nariz de porco com tomada, né? E agora? Os dois levantaram a mão, tira para aí. Ela que levantou uma, que vai levantar agora sou eu. Não, é bem rápido, é só a continuação que eu estava telefonando para ele. Mas eu respondi, né? Você. Não, respondi, mas por exemplo, né? Tem parte 2. Por exemplo, eu gosto muito de Isaías 43. Mas não é porque eu gosto que tem muitos louvores que vêm desse texto, sim, né? Aí é certo eu citar Isaías 43, quando Isaías estava falando para a nação de Israel, aí não é válido para o povo hoje? Então assim, você precisa, qualquer declaração do Antigo Testamento, você precisa de um respaldo no Novo, para poder você se sentir seguro de que há verdades que são aplicadas no povo de Israel, que também é aplicado à igreja. Então, o povo de Deus no Antigo Testamento era Israel e alguns outros que reconheceram o Deus de Abraão, Isaac e Jacó como Deus verdadeiro. Não era só a nação de Israel, teve outros também, né? E aí, a gente vai observar que tem declarações que é exclusivo para Israel, que quando se aplica à igreja, tem que tomar cuidado que a aplicação à igreja é muito mais abrangente e muito mais claro do que para Israel. Por exemplo, eu dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia por ti. O que isso significa? Quando diz dei por ti, significa que eu rejeitei essa por essa, que eu sacrifiquei uma pela outra. Aí quando está falando que eu vou na tua frente, endireitarei os teus caminhos, livrarei do laço e etc, etc. Todas as pessoas que for viajar, a gente dizer que esse texto Deus vai fazer cumprir na vida dessa pessoa que vai viajar, ao ponto de dizer assim: olha, irmão, Deus vai na tua frente, vai mandar um anjo e vai livrar e tal. A gente gostaria que fosse assim o tempo todo, mas tem texto que é exclusivo para uma ocasião, e no meio de Israel não se cumpriu esse mesmo texto em todas as ocasiões o tempo todo. E aí tem que tomar cuidado para não estar, ao invés de induzindo a pessoa a crer, induzindo a ilusão. Porque existe a fé e existe a fantasia espiritual. Crença e crendice. Crença e crendice. Melhor isso aí, crença e crendice. Diga aí. Eu ia falar, agora não tem outra coisa para falar rápido. Só um exemplo desse que você falou, eu falo isso direto para ela, sabe? Quando ela pergunta, eu disse, recentemente a gente teve essa conversa. Sim. Ela faz igual a mulher de Corinthians, ela pergunta muito em casa, entendeu? Parabéns. Brincadeira. Aí, uma passagem que eu falei que exemplifica isso aí, que foi algo pontual no sentido histórico e não necessariamente profético, né? Sim. Quando Paulo fala ao soldado que iria se matar, né? Crê, será salvo tu e a tua casa. Isso geralmente né? Crê você e aí, o resto da casa não foi salvo. E aí, o versículo está mentindo? Pois é. Esse tipo de situação, né? Tem texto que é bonito, que é maravilhoso, mas que não é promessa para os dias de hoje. Deus está se comprometendo com uma pessoa ou com um grupo no passado em um momento histórico e pronto, foi aquele momento. O Deus que prometeu lá cumpriu, o mesmo Deus que servimos hoje, mas não é obrigado Deus prometer algo para Moisés e prometer para mim.
Não é obrigado Deus dizer para Moisés, vai lá em Faraó e eu vou fazer 10 pragas vir, e Deus dizer assim, vai lá em Lula e eu vou mandar 10 pragas no Egito, no Brasil. Não é? Mas aí é válido, né? Aí, já mandou uma Covid, né? Aí quando a gente olha para o texto bíblico, a gente precisa fazer o que nós estamos fazendo aqui, seguir um raciocínio no contexto. Nós paramos no verso 11. O verso 11 diz que ele vai dividir particularmente a cada um como ele quer esses dons. Observe aqui que não tem de pular, de rodar, não tem de dar salto solto, não tem. Mas tem discernimento espiritual. O que é o discernimento de espírito que foi perguntado aqui? Não foi perguntado? Não foi? Não foi perguntado? Aí a resposta é: discernimento de espírito é saber quando é o Espírito de Deus e quando não é. E nós não temos pessoas em todas as igrejas capacitadas para isso, porque as pessoas nem sabem o que isso é. Existe o discernimento de saber se uma pessoa é boa para fazer amizade ou não. E a mulher diz que tem um sexto sentido, né? É uma intuição. Você, essa daí, só Jesus. Quando eu botei o olho nela, eu já sei que ela não presta. É sexto sentido, que é o santo não bateu. É sexto sentido, no sentido da experiência, de saber ler, e às vezes confunde e se dá mal. Essa questão de a primeira impressão é que fica, às vezes fica e dá errado. Mas o discernimento espiritual é a respeito de manifestações curiosas, duvidosas, estranhas, que quando você vai para a Escritura, na Escritura não tem. Eu lembro de um episódio que eu estava em Bahia. Conhece Bahia? Eu estava em Bahia. Aí, não, vou falar bem de Bahia. Quando eu estava num, o pessoal chama de círculo de oração, mas não faz círculo, é só oração. Aí é porque começou com círculo, né? Mas era um círculo? Era em círculo. Aí Antigamente era assim. Tem até na internet. Começou na Assembleia de Deus, por conta de uma oração da filha de alguém que estava assim. É, verdade. Aí diziam círculo, eu ia, mas por causa da oração, não pelo círculo. E aí era manhã e à tarde, o pessoal me assim, dia de consagração. Aí eu ia, né? Ficava com a fome, mas Jesus me ajudava. Teve um irmão que recebeu a oportunidade, aí é que está o detalhe. Aí ele começou na oportunidade a fazer assim, e movimentava assim, e não me falar, tal, e Deus está mandando dizer para alguém aqui, tal, aquelas coisas que se escuta sempre, aquela coisa memorizada. Mas foi lá em São Lourenço, foi? Não, foi no bairro do SESI. Aí quando eu estava ligado ali, achando até que era algo assim, de ser uma coisa tão corriqueira, e de aquela pessoa estar sempre ali na igreja, mas teve uma irmã, do nada levantou assim, apontou o dedo, mas assim, ó, espírito de mentira, Satanás, deixe essa vida, porque esse lugar aqui não tem espaço para você. Um calou na hora e foi embora. Será que a irmã estava entendendo que ali era algo da carne, algo inventado, que era algo assim, um espírito perturbador que ela viu? Aí eu fui perguntar à irmã, ela disse assim, Deus me mostrou agarrado nas costas desse irmão uma outra pessoa desfigurada, agarrada assim, e enquanto essa pessoa que estava agarrada falava, ele repetia, falava, ele repetia. Então eu não estava dizendo aquilo com o irmão, eu estava dizendo com quem estava nele. Como eu estava expulsando o espírito que estava nele, como ele está apegado a esse espírito por alguma coisa, quando o espírito foi embora, o irmão foi junto. Entendeu o que estou dizendo aqui? Então não foi uma libertação que aconteceu, porque alguma coisa está precisando acontecer na vida dela, dizendo, né? Na vida desse irmão, para poder ele se libertar disso. Quer dizer, se a gente for dar aqui a oportunidade, a gente não vai sair do versículo 12, nem vai para o capítulo 13, nem vai para o capítulo 14. Vamos avançar aqui. O 12 em diante. Diversidade e unidade. Porque assim como
o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Resumindo, tem muitos, mas se trata de um só, é um corpo. Crentes tem tudo que é lugar do mundo, mas esse grupo de crentes forma um só corpo. O que divide é a organização, mas o organismo está unido. O que separa são as coisas secundárias, porque o essencial é o que nos une. Aí o verso 13 vai dizer: pois em um só Espírito fomos todos batizados em um só corpo, judeus, gregos, escravos e livres, todos nós, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. O que é que ele está dizendo aqui? Que fazer parte do corpo de Cristo é um batismo no corpo de Cristo. De tal forma que todos aqueles que estão em Cristo foram batizados nele de forma espiritual, e só em o fato de estar em Cristo você está com o Espírito de Cristo, ou seja, com o Espírito Santo de Deus. É um batismo do Espírito, o que ele está dizendo aqui, né? É uma espécie de batismo no corpo. Ou seja, me converti, já faço parte do corpo de Cristo. A ideia do ramo enxertado é essa aí? Ele não está pensando no ramo enxertado, porque ele vai falar do ramo em Romanos, né? Ele não está pensando nisso, mas é a mesma ideia. Só que o ramo enxertado, um corpo já existe e alguém vai e entra. Aqui ele está falando o seguinte: cada pessoa que se converte está fazendo parte do corpo. Não está fazendo parte como alguém que entrou, invadiu ou foi enxertado. Está fazendo parte porque era para estar no corpo. O corpo está sendo formado com a junção de cada membro. O versículo, eu parei no 13, foi? Foi. Agora o 14. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Isso aqui é fenomenal para aqueles que dizem desigrejados, que não tem igreja, não tem denominação, que serve a Jesus sozinho. Ninguém é igreja sozinho. Você precisa congregar. Você precisa estar para poder ser igreja. A gente não vai julgar, dizer que a pessoa vai para o inferno só porque não congrega em uma denominação. Mas a pessoa precisa ter pelo menos pai, mãe e filhos para poder formar ali aquilo que Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Por que Jesus disse isso, 2 ou 3 reunidos no meu nome? Porque ninguém é igreja sozinho. Reunidos no seu nome significa congregar. Está claro isso aqui? Se o pé disser, verso 15, porque não sou mão, não sou do corpo, que inferioridade é essa, né? Nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como Ele quis. Aí é interessante levar em consideração que Paulo não está falando isso por acaso. Tem alguma divisãozinha, tem alguma coisa de quem é maior e quem é menor dentro da igreja de Coríntios. É tanto que no capítulo 3 de Coríntios ele vai corrigir, dizendo que há divisão lá, uns são de Paulo, outros são de Apolo, mas na verdade quem é Paulo e quem é Apolo? Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é o maior, que é Ele quem dá o crescimento. Ele vai falar a respeito disso no capítulo 3 de Coríntios. Aí o versículo 19. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. Ele já fez a sua explanação. Aí o 21 começa plantando o sentimento de humildade. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Deus está falando com alguém lá em Corinto e está falando com a gente hoje. Não tenho necessidade de ti. Olha, amigo. Nem ainda a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos ou indecorosos, né, são os mais necessários.
E os membros do corpo que reputamos serem menos honrados, a esses revestimos com muito maior honra. E os que em nós não são decorosos têm muito mais decoro, ao passo que os decorosos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns com os outros. Olha, toda essa linguagem falando a respeito do corpo, que tem algo muito pequeno no corpo que é tão importante, que se esse algo inflamar, se esse algo aí for tirado, o corpo todo não funciona como deveria. Quer dizer, algo tão insignificante se torna tão importante, embora não esteja em uma posição de destaque. Assim é também os dons espirituais e o chamado de Deus. Deus chama pessoas e distribui dons à pessoa, não é pela aparência, não é pela a sua posição social, nem a sua hierarquia familiar. Eu já vi casos extraordinários na vida de alguém que não é que venha uma inveja santa ou uma comparação, uma comparação de competição. É que a gente olha o caminho que a gente vem trilhando, o esforço que a gente vai se dedicando para a gente chegar a um determinado nível, com tanto sacrifício, a gente vai ver uma pessoa que nem fez tanto sacrifício e tem um nível de comunhão com Deus, de espiritualidade, que é admirável, é extraordinário, mas é Deus que dá. A glória não está no barro nem no vaso, a glória é do olheiro. E isso é muito interessante. As comparações fazem a gente dar mérito ao homem, não é? Mas quando a gente olha isso aqui, que é Deus quem dá a honra, aí eu não sei como é que ele vai cobrar depois, né? Lê o verso 25 aí. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Isso aqui é a razão de existir dos dons espirituais. Igreja onde os dons espirituais não são ensinados e manifestados e atuantes, ela se divide. Porque os dons unificam. Os dons espirituais não dividem as pessoas, muito pelo contrário, unifica e edifica. É um para com o outro. O meu dom não era para competir com você, o meu dom é para abençoar você. O pastor, sim. O profeta, sim. O evangelista, sim. Todos aqueles que são chamados por Deus, ministerialmente falando, com qualquer outro dom ou operações que seja do Espírito, é para o bem comum de todos os irmãos, e a gente vai começando a desenrolar o rolo a partir de aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta. Diga aí. Por que esse texto é aplicado nos dias de hoje, tanto quanto foi em Coríntios e os outros não? Porque está no Novo Testamento? Então, assim, quando a gente vai comparar um texto poético, um texto histórico, uma profecia, uma biografia e uma carta, que a gente vai chamar aqui epístola, a gente vai ter alguns cuidados na hora de interpretar. Na matéria de hermenêutica a gente vai tratar sobre isso. Então, nós estamos entendendo que os apóstolos, quando eles escrevem uma carta, eles estão escrevendo uma doutrina para orientar a igreja no que ela precisa fazer. E essa orientação, pouca coisa é historicamente e fica na situação histórica, e a maioria esmagadora dos ensinamentos é para a igreja ao longo da história. Então, epístola é um material que você deve ler e com muita segurança já perguntar o que é que se aplica a você, a não ser que esteja dizendo o nome de alguém e seja muito claro que é exclusivamente para uma situação. Porque a gente lendo o texto, o contexto a gente vai perceber. O ruim é você pegar um versículo ou outro e deduzir que é para hoje. Qual é o conselho que eu dou? E eu costumo dizer, e vou estar dizendo sempre, que quem lê versículo não lê Bíblia. Quem lê versículo. E o maior risco que tem é você estar lendo versículo aqui e ali e não saber o contexto do versículo para poder fazer a aplicação correta.
E todo texto, mesmo que seja aplicado só no passado, a gente tem como tirar lições dele para se aplicar hoje. Que é o quê? Por que Deus disse isso para essa pessoa? Se isso não era bom para essa pessoa, também não é bom para mim. Se ele disse um não, se ele disse um sim. Agora, se Deus mandou pegar uma vara, tocar no mar para o mar se abrir, a gente sabe que é algo que está lá no contexto. Se Deus disse para um profeta, fale para cair fogo do céu. E aí, se Deus mandou o profeta fazer isso, é por uma situação óbvia, local e histórica. O que eu oriento é que, se você quer saber se realmente um texto ele é para os dias de hoje, lê o texto completo. Porque o texto ele vai lhe conduzindo até chegar essa conclusão. É a maturidade com a leitura, né? É a maturidade. O verso 27 é... Esse texto está bem atual no dia de hoje, a respeito de corpo e divisão. É lógico que o apóstolo está falando sobre dons e a gente precisa de um texto que nos orienta a respeito dos dons. Mas ele sai do versículo a respeito dos dons no verso 11, aí vai falar de corpo até o versículo 27. Aí, tirando esse texto do versículo 12 até o 27, que é só uma ilustração, ele volta de novo para o assunto de dons. E a gente só vai perceber isso se a gente ler isso várias vezes. Você vai observar, olha, pega o versículo 11. Pega o versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente o dom a cada um como ele quer. Não foi o versículo 11? Sim. Agora vamos lá para o 27. Que foi o último que eu li, não foi? Sim. Eu li o último 27. Aí agora o 28. Não, leu o último foi o 26. O 26? Então vamos ler o 27. Ora, vós sois corpos de Cristo e individualmente seus membros. Aí o 28. Imagina o 11 e o 28 agora. E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolo. Em segundo lugar, profeta. Em terceiro lugar, mestre. Depois, operadores de milagres, dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Botou língua lá no final. Aí ele vai e faz uma pergunta. Depois que ele faz essa lista de dons, que é praticamente uma continuação daquele texto lá do início que a gente estava lendo até o 11, aí o 29 ele vai fazer uma retórica, pergunta retórica. Faz a pergunta, mas a gente já sabe da resposta. Aí o versículo 29 tem uma pergunta. Porventura, são todos apóstolos? Qual é a resposta? Não. Todos são profetas? Não. E por que alguém de profetiza para seu irmão, né? São todos mestres? Não. Embora a gente ensine uma coisa aqui e outra ali, mas o dom para o ensino, tem umas pessoas que têm, outras não. São todos operadores de milagres? Não. Deus dá uns e outros não. Aí 30. Todos têm dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Não falam todos em línguas. Alguns Deus dá e outros não. Todos interpretam as línguas? Não. Então, se é não para cada coisa, a gente entendeu realmente o capítulo 12. O capítulo 12 diz que ser espiritual é estar em Cristo. Estar em Cristo você é espiritual. E quem está em Cristo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus vai lhe dar um dom específico para a edificação do corpo de Cristo, mas o dom vai ser como Ele quer, não é como você quer. E vai ser para o que é útil no sentido da edificação do corpo, para que um abençoe o outro através do dom que foi dado por Cristo. Nós encerramos o capítulo 12 com o versículo 31. O versículo 31 diz: procurai com zelo os maiores dons. Tem dizendo isso aí? Tem, né? Ou não? Dependendo da versão,
esse texto aí vai estar lá em Coríntios 13, né? Dependendo da versão. Procurai com zelo os melhores dons e ademais eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. No versículo 31. Agora vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Quer dizer, existem os dons específicos, que ele dá uma ordem aqui, olha. Primeiro lugar apóstolo, segundo lugar profeta, terceiro lugar mestre e tal. Mas tem gente nos dias atuais que só quer saber de línguas, só quer saber de mistério, profetada, visagem e revelamento. E aí ele vai dizer, existe um caminho melhor, um caminho mais excelente. E eu vou falar daqui a pouco sobre esse caminho sobremodo excelente, muito melhor do que o que eu falei até agora. Eu vou falar do maior dom, eu vou falar da coisa mais importante na vida do espiritual, que é o que está no capítulo 13. Mas a irmã vai falar. Diga aí, Mica.